Quero ler um texto com vocês, um texto que já foi bastante lido aqui durante os nossos cultos, mas é um texto que sempre nos traz esperança, sempre nos traz direção. E esse texto diz o seguinte, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista aqui, Davi, ele está dizendo, olha, como um pastor cuida das suas ovelhas, Deus cuida da gente. O Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o teu pastor, o pastor da tua casa, o pastor da tua família, nada te faltará. E ele vai desenvolvendo vários pontos de que ele é o nosso pastor, e ele cuida da gente, e ele estará com a gente em todo o tempo. E é nisso que essa igreja, e nisso que nós confiamos. Deus está conosco, está contigo em todo o tempo. Deixa o Senhor ser o pastor da tua vida. Deixa o Senhor ser o pastor da tua família. E celebre a Deus conosco no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Por teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é descanso em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Descanso em ti. Em teus braços, Senhor. Descansamos em ti, Jesus. Nos teus braços, Senhor, que queremos nos render nesta hora, Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Todos nós entendemos o nosso lugar no reino de Deus quando nos convertemos a Cristo. E uma das formas de compreensão é quando entendemos que nada é nosso, tudo é dele. Somos apenas mordomos do que ele tem nos dado. Nosso tempo, nosso recurso, nossa vida, nossos dons e talentos, tudo pertence ao Senhor. A obra de Deus não pode parar. E entendemos a necessidade de continuarmos nesse rumo até que a missão se cumpra. E para isso, essa obra precisa ser sustentada. Apesar de não estarmos reunidos no templo, entendemos o nosso compromisso como reino, como igreja, como corpo de Cristo. E eu queria ler um texto da palavra de Deus registrado por Paulo aos Filipenses, onde ele fala da visão clara que ele tem de Deus. A visão de um Deus que supre, um Deus que sustenta, um Deus que provê. Ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo entendia que ele era suprido pelo Senhor. E compreendia também que o Senhor iria suprir as necessidades daquela igreja a quem ele arremetia a sua palavra. Compreendemos também como primeira igreja batista em Caldas Novas, que nesses 35 anos de existência, fomos sustentados pelo Senhor. E não seria agora o momento em que seríamos abandonados. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria te convidar a fazer parte desse momento tão especial, apesar de sermos participantes de um momento de tanta instabilidade, não somente em nossa cidade, país, mas no mundo inteiro, também somos convidados a exercitarmos a nossa fé e a confiarmos em Deus, a descansarmos no Senhor e entender que é Ele quem tem cuidado e suprido as nossas necessidades. Eu queria que você pudesse estar atento ao que nós, como igreja, temos que cumprir daqui para diante. Os compromissos não param. Temos um compromisso social muito importante. O Lar Batista, o nosso orfanato. Temos dado uma resposta de fé às crianças que são vítimas de violência e que estão em situação de vulnerabilidade ou de risco. Essa obra não pode parar. Temos compromissos missionários, compromissos tributários, ministeriais. E você é participante desta obra, que tem efeito eterno. Te convido a contribuir, a entregar seu dízimo e oferta, por meio de transferência bancária, ou mesmo por depósito, ou caso você queira, por meio de cartão de débito ou crédito, segundo as informações que constam aí na sua tela. Você pode anotar, e no tempo próprio, do seu jeito,
as suas possibilidades, contribua com essa obra. Não estamos falando de algo qualquer, mas de uma obra com efeito eterno. Não podemos parar de fazer o que temos feito ao longo de 35 anos de existência enquanto igreja aqui nessa cidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe a sermos participantes de um grande milagre. Daqui a algum tempo, vamos olhar para trás, vamos chegar a uma conclusão. O Senhor nos supriu de todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Graça e paz, queridos irmãos, privilégio podermos estar juntos mais uma vez, agora nessa quarta-feira abençoada que Deus tem nos dado, privilégio de poder abrir a palavra, compartilhar, mesmo que por vias digitais, e repartir um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Hoje quero falar um pouco sobre oração, compartilhamos domingo pela manhã sobre esse assunto, eu quero também falar hoje sobre oração. Orar, a melhor resposta em tempos de perdas. Esse é o tema que quero compartilhar nesta noite. E separei um texto da palavra de Deus, está registrado no livro de Salmos, capítulo 40. Leremos os versos de 1 a 4 e depois os versos 8 e 17. Esse é um salmo de Davi, um salmo muito conhecido, com lições tão preciosas, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. E esse texto ele traz para nós lições tão preciosas, apesar de ser um texto tão conhecido. Eu aprecio muito essa passagem bíblica, porque ela traz uma realidade que é minha e sua. Aliás, um dos personagens bíblicos que mais me atrai é exatamente Davi, porque ele fala de uma humanidade que se aproxima da realidade que nós nos enquadramos nela. Tem alguns personagens que começamos a ler, parece que eles transcendem. Davi não. Ele é tão humano como eu e você, e ele expressa através das suas poesias,
como os salmos, e esse é um salmo que ele expressa, abre o seu coração, fala um pouco da sua vida, e ele revela a Deus através desse compartilhar, né, em forma de poesia. E eu queria então orar nesse momento, antes de ministrar a palavra, pedir que Deus possa abrir o nosso entendimento, que Deus possa trazer clareza da sua vontade a mim e a você. Deus fale conosco em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, Deus, e é um privilégio poder abri-la, compartilhá-la, meditando nela, encontrar caminho, direção. Tu és o Deus que pode fazer isto. Tem tantas vozes, Senhor, tantas vozes falando nesses dias, mas como precisamos ouvir a tua voz. É a tua voz que vai nos dar a direção que precisamos. Por isso, Pai, fale ao nosso coração, que a tua palavra possa calar bem fundo ao nosso coração, e que seja o Senhor a nos orientar. Portanto, desvenda os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus. Amém. Eu disse que iria compartilhar sobre oração, a oração como a melhor resposta que podemos dar aos tempos de perdas. Todos nós estamos perdendo alguma coisa nesses últimos dias. Tem gente perdendo a paz, o sono, a alegria, tem gente perdendo o dinheiro, o emprego, tem gente perdendo muita coisa. Alguns estão inclusive em rota de autoextermínio, estão por perder a própria vida. Alguns estão perdendo o casamento, relações. Mas nós entendemos que podemos fazer algo. E o que a gente pode fazer de melhor? À luz dessa palavra, eu diria orar. Orar nesse momento é, na verdade, uma resposta proativa diante de uma situação que nos amedronta, que tenta roubar o nosso chão, que de repente tenta nos abalar. Esse texto sagrado vai falar sobre oração. Ele começa falando de Davi abrindo seu coração e falando de um momento tão difícil que ele estava vivendo. O texto não vai falar com exatidão do que se trata, mas era uma situação que roubava o seu chão. Ele não tinha solidez. Ele diz ali que ele estava como que num charco de lodo. Imagine você pisando sobre lodo. Não há estabilidade, não há nenhuma condição de você caminhar ligeiro quando se caminha em cima de lodo. Ele estava num charco de lodo e se afundando. Essa metáfora diz que a situação que ele estava enfrentando não era pequena, era desafiadora. E quando estamos vivendo uma situação desafiadora, queremos respostas rapidamente, não queremos esperar. Mas ele diz que ele aprendeu a esperar com paciência pelo Senhor, até que Deus ouviu a sua oração, até que Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Ele foi persistente, ele não desistiu. Apesar que a situação era um convite ao desespero, ele optou, ele escolheu pelo caminho da esperança e esperou com paciência. Lá no final do texto, ele faz uma declaração linda e diz: Senhor, eu entendi que eu sou pobre e necessitado, mas também compreendi que o Senhor tem cuidado de mim. E aqui temos uma lição linda sobre a oração. Eu quero compartilhar essas lições sobre a oração como sendo a melhor resposta que podemos dar a esse tempo de perdas. Primeira coisa que eu queria afirmar nesse momento, que orar só tem validade se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, for a figura central da sua busca. O texto vai dizer: esperei com paciência, olha só o detalhe, no Senhor. Percebe? Ele não está esperando em qualquer pessoa. Não era uma expectativa vã, alienada. Não era uma expectativa que poderia furar as suas esperanças ou minar a sua fé. Era uma expectativa em Deus. Se nós queremos orar, e isso é importante, que a nossa oração tenha como figura central dessa busca a própria pessoa de Deus. Caso contrário, a nossa oração ela não terá nenhuma validade. Há aqueles que oram, mas como quem fala ao vazio, como quem lança palavras ao nada. Mas quando falamos ao coração de Deus e o compreendemos como um Deus amoroso, como um Pai eterno que para ouvir a nossa súplica, quando compreendemos isto e colocamos Deus como figura central desta busca ou desta oração, as coisas começam a mudar, porque Deus começa a agir. Deus tem que ser o centro da nossa oração, para que haja validade nessa busca. Eu também diria que quando você ora, quando eu oro, com sinceridade, com o coração quebrantado, com devoção, Deus se inclina em nosso favor.
Tem muita gente orando, mas eu já vi pessoas orando a oração que mais parece uma blasfêmia, um ataque a Deus, um insulto, uma quebra de princípios de respeito e de honra a Deus. Alguns estão insultando a Deus em suas orações, mas quando oramos com sincera devoção, Deus se inclina para nós. Não importa se você perdeu ou não perdeu o seu chão. Davi está dizendo, eu perdi o meu chão, eu estou pisando como quem pisa num charco de lodo, os meus pés não encontram firmeza. Mas ele continua orando, buscando, e com sincera devoção, ele percebe o tempo em que Deus se inclina para ele, o tempo em que Deus se inclina para ele, e nesse momento, as coisas começam a mudar. Nós não podemos orar apenas, e não faz sentido apenas colocar Deus como figura central, se não manifestamos nessa oração uma devoção sincera, um coração realmente de fé e de devoção sincera a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus se inclina. O texto diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Essa palavra me chama muita atenção, porque é como se Deus desse uma atenção especial, diferenciada. Inclinar-se diz sobre prestar atenção devida, como prestar atenção nos detalhes. Nada passou despercebido aos olhos de Deus naquele momento. Ele se inclina para Davi. Mas eu diria também, quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, precisamos crer que Deus está nos ouvindo. Olha, ninguém vai orar com paciência se acredita que do outro lado não tem ninguém ouvindo. Davi continua insistindo em oração, e continua insistindo em oração, até que Deus se inclina para ele, porque havia uma convicção de que o Senhor estava ouvindo a sua súplica. Inclusive ele declara isto, o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Essa palavra também me chama a atenção, porque a palavra clamor não é só apenas uma oração, é um grito de socorro. É um grito de socorro em forma de oração. Ele clama a Deus e Deus ouve a sua súplica. Temos que crer nisto. Não podemos orar com um coração carregado de dúvida ou de incredulidade. Temos que crer que quando oramos, Deus está ouvindo a nossa oração. Talvez você diga, pastor, mas eu não sinto. Por muitas vezes a impressão que eu tenho é que a minha oração não está passando do teto. Já ouvi tantas vezes essa expressão dita por aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua oração não precisa passar do teto, porque Deus não está lá em cima do teto ou acima do teto, Deus está dentro do seu coração. Quando cremos nele, quando confessamos a Cristo como Senhor, nos tornamos morada de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, Ele está dentro de nós, precisamos crer que Ele está agindo em nós, e que Ele está ouvindo a nossa súplica. Também eu diria que a oração faz com que Deus te devolva o chão na vida. Olha o que a Bíblia diz, que ele estava pisando como quem pisa num charco de lodo, mas quando Deus ouve a sua oração, se inclina para ele, a Bíblia diz que Deus coloca os seus pés firmados sobre uma rocha. Em outras palavras, está dizendo, olha Senhor, há pouco tempo atrás, eu havia perdido o meu chão, mas quando o Senhor se inclinou para mim, o Senhor devolveu a minha segurança, eu agora tenho chão de novo, os meus pés estão firmes. Nós estamos perdendo o nosso chão, nas últimas 2 semanas em especial. Cada vez que eu ouço alguém falar da sua situação particular, ou narrar sobre algo que acontece no nosso país, ou no nosso estado ou município, o que fica claro é que as pessoas estão perdendo o seu chão, mas quando nós oramos, quando buscamos a Deus em devoção sincera, Deus devolve o chão da nossa vida, Ele começa a devolver segurança para nós, coloca os nossos pés sobre uma rocha, acredita nisso, Deus trará o seu chão de volta, mas acredite que esse caminho te envolve diretamente e te chama a atenção para a busca, para a oração, para a dependência. O texto diz que o Senhor pôs os pés de Davi sobre uma rocha e firmou os seus passos. Nesse mesmo texto, vamos encontrar uma outra referência, que a oração faz com que Deus te devolva a alegria da vida. Lembro que ele havia se perdido naquele momento de instabilidade e havia perdido também a sua alegria. É verdade, quando perdemos nosso chão, também perdemos a nossa alegria, como também perdemos a nossa paz, a nossa esperança. Quando nosso chão é tirado de nós,
A gente perde a alegria na vida. É como se nada mais fizesse sentido. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus devolveu a alegria a Davi. Deus deu o júbilo a Davi, deu o privilégio dele cantar de novo, dele sorrir de novo, dele se alegrar de novo. Ele entendeu, Deus está cuidando de mim. Deus está respondendo às minhas orações, está devolvendo o meu chão, está devolvendo a minha alegria. Existem muitos ladrões de alegria nesses últimos dias. Aliás, te recomendo a não ser alienado, portanto, ouça as notícias, mas não vai se intoxicar disto. Tem gente que está começando e passando o dia inteiro intoxicado de informação. Está fazendo mestrado, doutorado e pós-doutorado no vírus. Sabe de tudo sobre o Covid-19. Mas cada dia que se passa, sabe menos sobre esperança e sobre fé. Cada dia que se passa, sabe menos sobre promessas de Deus. Queria te convidar a você encontrar a dose correta, porque cada vez que você se intoxica com o excesso das notícias, das más notícias, isso rouba a sua alegria. Ouça o que tem que ser ouvido, perceba o que tem que ser percebido, mas entenda, Deus quer te dar a alegria de volta. Portanto, preste atenção em Deus, busca a Deus em oração, clame ao Senhor, toma cuidado, para você não perder o foco daquilo que de fato vai trazer esperança para você. Eu diria também que a oração exige de você e de mim plena confiança no agir sobrenatural de Deus. Olha, se alguém tinha alguma segurança algum tempo atrás, isso nós perdemos nos últimos dias. Falando de segurança humana, não podemos trabalhar e produzir, não podemos reverter nada nesse momento, não podemos ter resposta para nada nesse momento. Estamos literalmente parados. Entendemos as razões pelas quais precisamos parar, não há aqui um questionamento às autoridades, aos decretos, não é isto, mas nesse momento nada podemos fazer. Portanto, nessa hora, ou acreditamos plenamente, confiamos plenamente no agir sobrenatural de Deus, ou iremos ter que lidar com o caos que as estatísticas nos apresentam para esse momento e para além desse momento. Vamos ter que acreditar em alguma coisa. Eu sugiro que você acredite no sobrenatural do agir de Deus, que você acredite na ação de Deus, de um Deus que supriu o seu povo no deserto com nada, e é um Deus que pode suprir nesse tempo, um Deus que pega 5 pães e 2 peixes, e alimenta uma multidão, é um Deus que pode multiplicar esperança, recurso, alegria, paz. Deus pode nos dar. Há uma necessidade nesse tempo, de que não somente oremos, mas entender que a oração vai exigir de nós, vai cobrar de nós, uma plena confiança no agir sobrenatural de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vou repetir, bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem ou em o que você está depositando a sua confiança? Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Por último, eu diria que a oração também te coloca sob os cuidados eternos de Deus. Quando você ora, você está dizendo, Senhor, eu não posso. Você busca a Deus de joelho dobrado, com humildade, dizendo, Senhor, para mim não dá, eu não consigo, eu não sei como, eu não tenho resposta, eu não sei o que fazer, mas eu reconheço que o Senhor pode, que o Senhor tem a resposta, que o Senhor é o Deus que pode trazer sobre a minha vida a resposta que eu mesmo posso produzir para mim. Olha o que diz a palavra no versículo que citei, fechando a leitura no início do nosso culto. Mas eu sou pobre e necessitado, verso 17. Contudo o Senhor tem cuidado de mim. Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor, dizendo, olha Senhor, eu reconheço as minhas necessidades. Eu reconheço as minhas fragilidades, eu sei de tudo isto, mas eu também sei que o Senhor está cuidando de mim. Quando a gente ora, a gente se coloca sob os cuidados eternos de Deus, a gente se coloca sob os cuidados de um Deus amoroso, que está escrevendo histórias novas, quando você nem consegue ler ainda o prefácio dessa história. Um Deus que está cuidando do nosso futuro, um Deus que está olhando para frente, e tem respostas para nós. A gente só vê o que a nossa vista nos permite enxergar, mas Deus vê para além, e eu te convido a enxergar pelos olhos da fé, a não deixar a esperança morrer, a orar, a clamar, até que do alto
venha a solução. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos permita continuar crendo nele e em suas promessas. Que Deus nos permita compreender que estamos sob os seus cuidados eternos. Eu queria terminar dizendo que orar nesse instante, ou nesse momento da nossa história, não é apenas um detalhe. Eu diria, é a nossa própria respiração, é o nosso ar. Como alguém já disse, orar é a respiração da alma. Ou a gente ora, ou a gente morre asfixiado pelo desespero, pela angústia, pela dor. Eu te convido a orar comigo nesse instante e a colocar todas as suas angústias diante do Senhor, a apresentar diante dele todas as suas necessidades, todas as suas preocupações e ansiedades, e como Davi declarar: Senhor, eu sei que eu sou pobre e necessitado, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim, e vai continuar cuidando de mim. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós entendemos na Tua palavra, Senhor, que Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de resposta, és um Deus de misericórdia. Não importa se a vida nos tirou o chão, Tu és o Deus que coloca os nossos pés firmados sobre a rocha, e traz sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, a esperança, a possibilidade, o novo, a expectativa. Por isso, Pai, nesses dias, Pai, nos ajude a nos mantermos em sincera devoção. Nos ajuda, Deus, a permanecermos confiantes no Teu agir, independente do que as notícias tragam para mim e para cada pessoa, como realidade. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a realidade, mas dar uma resposta de fé à realidade, porque viemos sem nada neste mundo, e voltaremos sem nada, e o que tivemos de conquista, o que conquistamos, foi resultado da Tua graça. O Senhor é aquele que pode nos dar de novo aquilo que perdemos, e queremos orar e continuar orando, até que o Senhor nos aponte um caminho novo. Cremos no Senhor, e na força do Seu poder. Por isso oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você tem um restante de semana na presença do Senhor. Fique aí ligado. Pretendemos continuar compartilhando a palavra de Deus por esse canal, mesmo que daqui a pouco a gente volte a se reunir no nosso templo. Vamos permanecer transmitindo ao vivo as nossas celebrações. Deus te abençoe, uma excelente noite, um resto de semana na presença de Jesus, e até nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá.